Conversar com as crianças e quero chamá-las aqui à frente. Tudo bem, Davi? Primeiro a chegar. Tudo bem com vocês? Ótimo, quantas crianças nós temos aqui, não é? Sim, então veja bem, sabe quando você vai visitar a casa de uma outra pessoa? Às vezes você vai visitar um coleguinha, você vai visitar a sua mãe, seu pai, te leva na casa de uma outra pessoa e normalmente os pais dizem assim, você pode olhar, mas você não pode tocar. Você pode olhar o que tem ali na casa, veja tudo direitinho, mas você não pode tocar. Hoje você pode olhar e tocar aqui. Eu vou falar para vocês de algumas coisas bem interessantes que nós temos aqui à frente. Primeira coisa que nós podemos tocar é nessa mesa aqui. O que significa essa mesa aqui? Essa mesa significa a mesa da ceia, onde na igreja, pelo menos uma vez por mês, nós temos a ceia do Senhor. Se vocês vierem para cá, vocês podem tocar também nesta pedra. Esta pedra aqui chama-se pia batismal, tá bom? Se você olhar aqui dentro, olha, tem um buraco aqui, não é? Onde põe a água, e toda pessoa que é batizada aqui na igreja, ela é batizada próximo dessa pedra aqui. Você foi batizada domingo passado, não é? Mas agora se vocês vierem para cá, deixa eu mostrar para vocês, bem no centro vocês têm isso aqui. Sabe qual que é o nome disso aqui? Alguém sabe o nome desse móvel? Pode tocar. Ninguém sabe, pode tocar, pode colocar a mão. Beleza, olha só. Qual o nome desse móvel? Púlpito. Esse é um púlpito. E se vocês observarem, já viram que esse púlpito está logo no centro? E já viram que ele está mais alto do que a mesa, mais alto do que a pia batismal? Sabe por quê? Existe uma mensagem aqui. O púlpito significa que a palavra que será pregada é uma das coisas mais importantes que existe nessa igreja. A palavra de Deus que é proclamada. Hoje, na mensagem, nós vamos ler um texto que, pela primeira vez na Bíblia, nós temos uma palavra púlpito. E aí, pode também, pode ficar tranquilo, fica tranquilo. Hoje, então, nós vamos ler sobre isso e nós vamos ver como que lá naquela ocasião o púlpito também falava da centralidade da Bíblia. E qual é a centralidade da Bíblia para mim e para você? Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse aspecto e nós veremos como que o texto da Bíblia Sagrada que nós leremos e estudaremos hoje fala da importância e da centralidade da Bíblia para nós. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos dê o entendimento da palavra do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a vocês, tá bom? Podem voltar e sentar lá junto com o papai. Que legal, ótimo. Tchau para vocês dois. Eu gostaria que nós abríssemos a Escritura Sagrada, então, no livro de Neemias, no capítulo de número 8, nós leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 12. A genuinidade da criança, é fantástico, não é? Neemias, capítulo de número 8, do versículo de número 1 a 12. Nós iremos falar sobre este assunto que eu acabei de abordar com as crianças, sobre a centralidade da palavra de Deus. Antes de nós lermos esse texto, permita-me apenas recapitular com vocês. Estamos estudando esta mensagem do livro de Neemias, e no livro de Neemias ele pode ser facilmente dividido em duas partes. A primeira parte
é aquela parte que fala sobre a reconstrução dos muros. O povo de Deus, os judeus, haviam retornado do cativeiro babilônico, por mais de 70 anos eles ficaram ali, e quando eles chegaram na cidade de Jerusalém, a cidade estava em ruínas. E as pessoas que estavam habitando ali viviam como um verdadeiro assentamento dos que haviam sido retornados. Então, alguma coisa precisava ser realizada. Os muros precisavam ser reconstruídos. Neemias se dispôs à reconstrução dos muros ao redor de Jerusalém. Para reconstruir muros, você precisa de tijolo, de argamassa, você precisa de estratégia, e nós temos, na primeira parte do livro de Neemias, um excelente modelo de liderança desse homem de Deus chamado Neemias. Aprendemos muito com ele sobre a sua disposição em servir, aprendemos muito com ele sobre a sua habilidade como estrategista, aprendemos com ele também sobre a sua capacidade de gestão de pessoas, quando ele motivou todos os moradores ali a reconstruírem os muros. Aprendemos com ele também sobre a importância da persistência, da resiliência, quando você tem opositores à sua própria pessoa. Então, nós aprendemos tudo isso na primeira parte de Neemias, a restauração dos muros. Mas a segunda parte do livro fala sobre a restauração do povo. O que estava acontecendo? Judá voltou e algumas poucas pessoas voltaram para Jerusalém, e a situação delas ali era um verdadeiro assentamento dos regressados. Eles não estavam vivendo como uma nação. E eles precisavam viver como uma nação, porque daquela nação haveria de vir o Messias. Então eles precisavam ter uma verdadeira restauração. Quando Neemias ouviu a condição que os moradores estavam lá em Jerusalém, ele ouviu alguém dizendo para eles: olha, os que regressaram das províncias estão em grande miséria e humilhação. A situação era calamitosa. Depois, no capítulo de número 7, nós lemos no versículo de número 4, foi pregado domingo passado, no último sermão na exposição de Neemias, diz assim: a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. As casas não haviam sido reconstruídas. Primeiro, os muros tinham que ser restaurados. Depois, o povo tinha que ser restaurado. Para restaurar muros, você precisa de pedras, tijolos, argamassa, estratégia e trabalho. Para restaurar um povo, você precisa que esse povo seja primeiramente restaurado espiritualmente. Você precisa de um verdadeiro despertamento espiritual. Você precisa que a verdadeira adoração seja restaurada. E nós iremos ver isso do capítulo 7 até o capítulo 10 de Neemias, falando sobre essa restauração da verdadeira adoração. No capítulo 7, nós temos a identificação de quem são os verdadeiros adoradores. Toda aquela lista que você leu, aqueles nomes que apareceram ali, o propósito de tudo aquilo era saber quem de fato é verdadeiro adorador diante de Deus. Tinha algumas pessoas que a genealogia delas não foi encontrada. Eles diziam ser sacerdotes, mas não foi provado que eles eram. Então eles tiveram que esperar. Fiquem de lado. Os verdadeiros adoradores precisam ser identificados. É engraçado porque a Escritura Sagrada diz que o Senhor Deus, ele se agrada na adoração e ele busca verdadeiros adoradores. A primeira coisa que você encontra, então, é a identificação dos verdadeiros adoradores. A segunda coisa que você vai encontrar, está no texto que nós iremos ler nesta manhã, sobre a centralidade da palavra na vida do povo. Depois, mais tarde, no capítulo 9, a importância do quebrantamento e da oração. E no capítulo 10, o comprometimento como padrão de vida fundamentado na palavra. Então, o texto de hoje fala sobre essa centralidade da palavra na vida do povo. Deixa eu ler então do versículo 1 até o 12. Quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando em suas cidades.
Todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça, que fica em frente do portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, responderam: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. E iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote, o escriba, e os levitas ensinavam ao povo e disseram a todos: Esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, por isso vocês não devem prantear e nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiver de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque esse dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer e beber e mandar porções aos que não tinham e fazer grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Esse texto é riquíssimo. Esse texto é fantástico e como eu oro para que você de fato o compreenda claramente nesta manhã. Quando nós chegamos nesse capítulo de número 8, nós temos que observar algumas coisas diferentes aqui daquilo que temos estudado até então. Primeiro, você tem aí um novo personagem, Esdras. Não é mais Neemias que está na posição de holofote. Agora você vê Esdras. Esdras era um escriba. Ele havia chegado em Jerusalém 13 anos antes de Neemias. O trabalho dele era ensinar as escrituras sagradas. Parece que agora Neemias ele vai recuar para os bastidores da história. Ele continua atuando. Você vai ler sobre Neemias mais tarde nesse livro e vai aparecer o nome dele 4 vezes no restante do livro, mas não como personagem principal. Vai aparecer o nome dele sempre agora na 3ª pessoa. O trabalho dele continua, mas ele não estava mais no centro das atenções. Eu gosto muito de um comentário de um ex-professor meu, Derek Thomas, quando ele diz assim: foi preciso muita maturidade para entregar a posição de liderança, mais do que nós podemos imaginar. Mas Neemias não estava entregando a posição de liderança só por uma questão de maturidade. Ele estava entregando a posição de liderança porque aquela não era a esfera da sua atuação. Ele era um estrategista, ele era um líder, ele era um engenheiro, mas ele respeitava os seus limites. Agora precisava de alguém que ensinasse as escrituras sagradas. Neemias
não era um sacerdote, ele não era um escriba. Então, ele respeitou os limites dele, ele foi até onde ele podia ir, como estrategista, como líder, como construtor, e de repente ele recua. E Esdras assume a posição daquele que haverá de instruir. Não é interessante nas nossas vidas também? Eu não consigo fazer tudo na igreja, nem você consegue. Existem algumas esferas que eu e você precisamos obedecer e precisamos atentar para elas, senão nós acabamos atropelando algumas pessoas. Nós não recebemos todos os dons. Neemias faz isso. Você tem um novo personagem aí. Uma outra coisa muito interessante, agora você tem um novo projeto. O projeto anterior era reconstruir os muros. O projeto agora é restaurar o povo, e esse novo projeto implica em ensinar a lei ao povo. Foi preparada toda uma estrutura, um púlpito foi construído. A palavra que aparece aí para púlpito é uma torre. É um local mais alto, mais elevado. Uma plataforma foi construída ao lado daquele púlpito que tinha aí pelo menos 13 pessoas. Se você observar no versículo de número 4, tem o nome dessas 13 pessoas aí. Matitias, Sema, Anaías, Urias e assim por diante. Daquela plataforma, uma estrutura foi preparada para ensinar. Qual que foi o processo de ensinamento da Escritura Sagrada? Leitura e explicação. Se você observar no texto, versículo de número 8, resume isso, né? Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse. Então o processo era esse, havia uma necessidade de que as explicações fossem dadas, porque aquele povo, muitos deles haviam nascido lá no cativeiro babilônico, durou 70 anos, e alguns deles aprenderam lá o aramaico, e quando eles voltaram, a Bíblia, a lei de Moisés estava sendo lido no hebraico, e precisava de uma explicação mais clara aqui. Por outro lado, você observa aí, existe agora uma nova reação do povo. Todos estão atentos à leitura do livro, versículo de número 3. Eles participam daquela adoração a Deus e eles ficam ali por mais ou menos entre 5 a 6 horas. O texto diz, desde a manhã até o meio-dia. E não tinha ninguém olhando no relógio, ninguém pensando qual que é o horário do almoço, quando que vai começar o jogo do Campeonato Brasileiro, mas eles estavam atentos e voltados para a leitura daquele texto da Escritura Sagrada. A grande questão aqui é quais são as lições que nós podemos extrair desse texto para nós? Quais foram as evidências de que a Bíblia Sagrada se tornou, naquele exato momento, central para aquele povo? Quais foram as atitudes daqueles judeus em relação às Escrituras Sagradas para evidenciar que a Bíblia era central para eles? Qual é a relevância disso para mim e para você? Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, pelo menos, para 3 coisas nesse texto. Em primeiro, quero que você observe o desejo que aquele povo manifestou e o interesse que aquele povo manifestou pela palavra de Deus, ou pela lei de Deus. Versículo de número 1 diz assim, quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem diante do portão das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. A iniciativa aqui não foi de Neemias, a iniciativa não foi de Esdras, a iniciativa foi do povo. Eles pediram a Esdras que trouxesse o livro da lei e lesse para eles. Uma outra coisa que é interessante você observar é que o texto diz que eles se reuniram como um só homem. É uma expressão que mostra a unidade daquele povo. O versículo de número 3 diz que toda aquela congregação era composta por homens, mulheres e todos aqueles que podiam entender. Jovens, crianças, todos que podiam entender a Escritura Sagrada, e eles ficaram ali, o interesse deles pela Escritura Sagrada, eles tomaram aquela iniciativa de pedir que Esdras lesse o livro da lei. Não foi alguma coisa repentina, um impulso repentino, foi um interesse considerável. Havia voluntariedade do povo em ouvir a leitura e a explicação
da palavra de Deus. E você ainda observa esse interesse do povo quando você vê o tempo que eles permaneceram ali, ouvindo a leitura da Escritura Sagrada. Versículo de número 3 diz: desde o amanhecer até o meio-dia. Isso é um longo período. Isso é um longo período. Isso me faz lembrar de uma determinada ocasião, quando eu estava ouvindo um colega meu que é um secretário executivo da Associação Presbiteriana de Missões. Ele disse que, visitando os missionários em um país na África, foi convidado para pregar, expor a Escritura Sagrada. Com a mentalidade brasileira dele, ele preparou um sermão de 40 minutos. E ele pregou um sermão de 40 minutos. E ele se assentou. E o líder da congregação chegou para ele e disse assim: que horas você vai continuar? Ele diz: não, mas já terminei. Ele diz: não, você tem que pregar mais. Essas pessoas viajaram 4, 5 horas para chegar aqui. Elas estão esperando um sermão de pelo menos 3 horas. Eles andaram tanto para chegar naquele local, para ouvir, e 40 minutos seria uma afronta para eles. É engraçado que para mim e para você não, né? 40 minutos, passou do tempo e tal. Eles não estavam satisfeitos. Mas não, aquilo mostra, naquele exato momento, eu não estou dizendo que todo sermão vai ter que ter 6 horas, pessoal, por favor, eu não estou pregando isso. Mas só estou mostrando que aquilo era, naquele contexto, uma evidência de que eles estavam interessados em ouvir as Escrituras Sagradas. E por que eles estavam tão interessados em ouvir a Escritura Sagrada? Porque eles sabiam qual que era a origem daquele livro. Se você observa, no versículo de número 1, diz que eles pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado. O livro, sim, ele foi escrito por Moisés. Moisés foi o escriba, Moisés foi o instrumento que Deus utilizou para escrever. Ele tinha uma escrita humana, mas a origem do livro é o próprio Deus. O livro é o livro que o Senhor havia ordenado. Eles entenderam que a fonte daquele livro era o próprio Deus, que as palavras daquele livro eram as palavras de Deus, que a fonte da autoridade daquele livro era a fonte da autoridade do próprio Deus. Por que é tão importante, então, nós demonstrarmos esse interesse pelas Escrituras Sagradas, pela leitura, pelo conhecimento da Escritura Sagrada? Porque aqui você tem o segredo da felicidade. Todos nós que lemos o Salmo de número 1, que diz: bem-aventurado o homem, a palavra bem-aventurado ali significa feliz, felicíssimo. E qual que é o segredo da felicidade? O segredo da felicidade naquele salmo está no versículo de número 2, quando diz que esse homem que anda nos caminhos do Senhor, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Em outras palavras, você quer felicidade? Aqui está o segredo. O seu interesse pela palavra de Deus. Outra coisa, você quer ter sucesso na sua vida? Salmo de número 119 diz assim: o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu os tenho sempre comigo. Que coisa fantástica! Ele está dizendo: eu tenho muitas adversidades durante a semana, muitos meus concorrentes, muitas dificuldades no trabalho, mas para eu ser sábio, o teu mandamento está sempre comigo. Aqui você tem o segredo do sucesso. Aqui você tem o segredo da sua luta contra a depressão. Às vezes eu fico imaginando que as pessoas que lutam contra a depressão, elas não tinham medicamentos como Prozac há alguns anos. Então, o que elas faziam? O que aqueles santos de Deus do primeiro século, do século medieval, o que eles faziam? O Salmo de número 119 diz o que eles faziam. Diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me por tua palavra. Coisa interessante. A minha alma se consome em tristeza, versículo 28 do Salmo 119. Fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo de número 19, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Aqui você tem o segredo da luta contra o próprio abatimento, contra a tristeza. Qual que foi a última vez em que você, lutando contra a depressão, você disse: eu vou ler a Escritura Sagrada, eu vou meditar na palavra de Deus.
Aqui você tem o segredo da sua luta contra o pecado. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que coisa fantástica isso. Aqui você tem o segredo do crescimento espiritual. Eu quero crescer espiritualmente. E Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é o interesse, é o desejo que as pessoas tinham pela palavra de Deus. A segunda coisa que você observa nesse texto é a busca e o empenho dessas pessoas em prol do entendimento da palavra de Deus. Versículo de número 2 e 3. Versículo 2 diz assim: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens e mulheres de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta perante a praça que fica em frente do portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo de número 7 e 8 também diz a mesma coisa. Eles ensinavam a lei ao povo e claramente dando explicações. É muito interessante você observar quantas vezes a palavra entender é repetida nesse texto. Está no versículo de número 2, capazes de entender. Versículo de número 3, os que podiam entender. Versículo de número 8, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que era lido. E versículo 12, eles tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. O objetivo daquele povo não era apenas ler as Escrituras Sagradas, mas eles queriam também entender as Escrituras Sagradas. E para entender as Escrituras Sagradas, você observa alguns detalhes aí que aconteceu naquele evento. Primeiro, versículo de número 3, o povo tinha os seus ouvidos atentos à lei de Deus. Eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes nós oramos na igreja: ó Deus, abençoe o pregador e unja os seus lábios. E devemos orar assim mesmo. O pregador deve falar da palavra de Deus, mas talvez nós devêssemos acrescentar algo na nossa oração. Ó Deus, abençoe os ouvintes e unja os seus ouvidos, abrindo o entendimento deles, abrindo o ouvido deles, para que eles tenham ouvidos atentos à palavra do Senhor. Lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 8, você encontra aquele texto que é a personificação da sabedoria. A sabedoria fala e as pessoas devem ouvir a sabedoria. E lá diz assim: feliz o homem que me dá ouvidos. Engraçado isso, né? Deus revela da sua sabedoria e Deus diz: feliz o homem que me dá ouvidos. Às vezes eu e você lemos na Escritura Sagrada, lemos nos Evangelhos, aquela história de Marta e Maria. E nós encontramos Maria correndo de um lado para o outro, tentando agir, fazer, trabalhar. Nós encontramos Marta aos pés de Jesus. Aliás, encontramos Marta correndo e tentando trabalhar, encontramos Maria aos pés de Jesus, sentada, ouvindo. E Jesus diz: Maria escolheu a boa parte. Que coisa interessante isso. Ouvir. A primeira coisa, então, que você observa nesse texto: o povo, agora, ele quer entender a palavra, mas para entender, você tem que ter ouvidos atentos para compreender a Escritura Sagrada. Depois, você observa um outro detalhe aí, a posição de Esdras. No versículo de número 4 e 5, diz que Esdras estava num púlpito de madeira, e o versículo de número 5 diz que ele se encontrava num lugar mais elevado do que o povo. Aquilo permitia que as pessoas ouvissem o que estava sendo lido, aquilo permitia que todos pudessem ver Esdras lendo a Escritura Sagrada ali, naquele exato momento. E não é sem precedente, queridos, que a igreja cristã, ao longo dos anos, adotou a prática de construir um púlpito, porque é um utensílio que mostra que a palavra de Deus ocupa centralidade na nossa adoração ao Senhor. Nós devemos adorar aquele que se revela a nós pela palavra, e nós devemos adorar a Ele segundo os princípios da sua palavra.
Nós não podemos honrar a Deus, glorificar a Deus, adorando a Deus, contrário àquilo que Ele revelou a nós na Escritura Sagrada. Então, a posição de Esdras mostra como que aquelas pessoas queriam também entender a Escritura Sagrada. Mas veja bem, uma outra provisão que faz, está aí no versículo de número 7, olhe do ensino. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelias. Em outras palavras, nomes fantásticos para você sugerir para o filho dos outros, não é? Esses nomes assim, não os seus filhos, mas sugira isso para o nome dos filhos dos outros. Diz que assim que eles estavam ali e eles ensinavam a lei ao povo, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse. A palavra estava sendo lida e agora a palavra precisava ser explicada. E esses levitas explicavam as Escrituras Sagradas. E nessa explicação eles tinham que ter clareza. Olha o versículo de número 8. Claramente dando explicações. Por que eles precisavam explicar as Escrituras Sagradas? Talvez porque em algumas palavras eles tivessem até mesmo que traduzir para aqueles judeus. Os judeus sabiam ali claramente o aramaico, mas alguns deles talvez estivessem esquecidos do hebraico. Estava sendo lido em hebraico e talvez alguma coisa precisasse ser traduzida. Eu não sei, é uma possibilidade. Mas existe também a possibilidade de que nem todos compreendiam claramente tudo o que está na Escritura Sagrada e por isso nós precisamos de explicações. Eu gosto muito daquele texto bíblico lá no livro de Atos, quando Filipe, o diácono, ele foi enviado pelo Espírito Santo para comparecer em um local no deserto, quando havia ali um funcionário de uma rainha, Candace. E quando Filipe se aproxima da carruagem, quando aquele alto funcionário estava lendo, ele ouve esse funcionário ler as Escrituras e ele pergunta assim para ele: entendes o que lês? E a resposta foi: como eu poderei entender se ninguém me explicar? É possível que você necessite da explicação da Escritura Sagrada. É possível que você necessite que alguém explique passagens da Escritura Sagrada para você. E aquele povo estava interessado não apenas em ler, mas em compreender, e por isso eles se dispunham a ouvir as explicações das Escrituras Sagradas. O que isso tem a ver comigo e com você? As Escrituras precisam ser entendidas, tanto quanto lidas. Algumas pessoas se orgulham em dizer assim: eu já li a Bíblia 2 vezes este ano. Você entendeu? O que você entendeu da Escritura Sagrada? Às vezes tem outra palavra mais complicada. O que você pratica do que você entendeu? Não é? As Escrituras precisam ser entendidas, tanto quanto lidas. E para entender as Escrituras Sagradas, você precisa estar disposto a estudá-las e a ouvir as suas explicações. Queridos, isso toma tempo. Isso toma tempo. Isso exige atenção. É necessário, sim, que nós oremos: ó Deus, unja os lábios do pregador, mas é necessário que nós acrescentemos a esta oração: ó Deus, unja os ouvidos dos ouvintes. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero, aquele grande reformador. Ele diz assim: é necessário que, enquanto o pregador abre os lábios, o Espírito abra também os ouvidos, ou tudo será em vão. Em primeiro lugar, como que você vê a centralidade da Escritura na vida desse povo? O interesse que eles tinham pela Escritura. O desejo e o esforço que eles tinham por entender a Escritura. E, em último lugar, você observa aqui como que eles também responderam obedientemente à palavra de Deus. Do versículo de número 9 até o versículo de número 12, você vê o povo agora respondendo à Escritura Sagrada. Primeiro, parece que no texto diz que enquanto a Escritura estava sendo lida, eles começavam a chorar, e eles começavam
a prantear naquele exato momento. Talvez por arrependimento, talvez porque essa escritura não tivesse sido lida para eles nos últimos 200 anos. A última vez que aconteceu alguma coisa semelhante a isso na vida daquele povo foi na época do rei Josias, antes do cativeiro. E depois passaram mais ou menos 200 anos e eles não tiveram aquilo. E agora eles podiam ter aquele exato momento, se preparando para a festa dos tabernáculos. Eles estavam ouvindo as Escrituras Sagradas e eles começavam a chorar. Mas eles estavam se preparando para uma festa. E numa festa não podia haver a tristeza. Eles tinham que ser alegres. Aquele era um dia santo. E o texto bíblico diz isso. Neemias, Esdras e os levitas ensinavam para eles, dizendo: esse dia é consagrado ao Senhor, por isso vocês não devem prantear e nem chorar. Esse dia é dia santo. Vocês não podem agir desta maneira. E o povo obedeceu. E aqui você tem uma solução criativa. Eles não apenas falaram, vocês não podem fazer isso, mas eles disseram, olha, vão para a casa de vocês, versículo de número 10, comam e bebam o que vocês tiverem de melhor. E mandem também porções para aqueles que não prepararam nada. Se alegrem. E o versículo de número 12 diz que o povo se foi para comer e beber, mandar porções aos que não tinham nada, fazer grande festa, porque eles haviam entendido as palavras que lhes foram explicadas. Eles obedeceram a palavra de Deus. Agora eu quero que você observe uma coisa muito interessante aqui. O sentimento deles era um sentimento de tristeza, de pranto. Mas eles não deveriam prantear. Se fosse no dia da expiação, do Yom Kippur, eles deveriam prantear. Eles deveriam afligir a sua alma. Levítico capítulo 16. Mas nas festas, não, eles deveriam estar alegres, contentes na presença de Deus. Então eles não podiam chorar. Quando eles são exortados pelos levitas, por Esdras e por Neemias, dizendo que eles não devem chorar porque aquilo não estava condizente com a Escritura Sagrada, eles obedeceram. Sabe o que significa isso? O entendimento da Escritura Sagrada acima do meu sentimento pessoal. A Escritura tem prioridade aos meus sentimentos. Quantas vezes na vida você diz assim, mas eu não estou sentindo vontade de ir à igreja hoje. Mas a Escritura diz para você cultuar o Senhor. A Escritura sobre os seus sentimentos. Você submeter os seus sentimentos à prioridade da palavra de Deus. É uma expressão de você obedecer à Escritura Sagrada. Mas eu não sinto a vontade de entregar o dízimo. Mas a Escritura diz que você deveria fazê-lo. Mas eu não sinto a vontade de participar de uma evangelização, de um programa de missões. Mas as Escrituras dizem que você deve fazer. A prioridade das Escrituras sobre os meus sentimentos. Mas uma coisa mais. A prioridade das Escrituras e da vontade de Deus sobre os meus desejos. O desejo daquele povo era de chorar, prantear. Mas o desejo de Deus era que eles se alegrassem. Que eles comessem do que tivesse melhor, que eles participassem de uma verdadeira festa. Aquele era um dia antes da festa do tabernáculo. O versículo de número 13 diz que no dia seguinte eles vão celebrar a festa dos tabernáculos. Então eles deveriam, a vontade de Deus tem prioridade à minha vontade. Aquela oração do Senhor Jesus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Deus, a vontade que eu tenho nesse exato momento é de pular desse barco. A vontade que eu tenho nesse exato momento é de pular fora desse casamento. Mas a vontade do Senhor é central na minha vida. Eu vou permanecer. Deus, a vontade que eu tenho nesse exato momento é de discutir com essa pessoa, é de brigar com ela, é de
Já que ela me ofendeu, de ofendê-la também. Mas a tua vontade é que eu o ame, que eu a ame e que eu cresça na comunhão com essa pessoa. Então eu vou orar por ela. Eu vou pedir que o Senhor transforme meu coração. A vontade de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? A palavra de Deus, ela não precisa ser apenas lida ou entendida, ela tem que ser praticada. Tiago, que é a carta que nós estamos estudando nas quartas-feiras, diz assim: não seja ouvinte negligente, mas operoso praticante. Deixa eu contar uma história para vocês, uma história bíblica. A história de Saul, primeiro rei de Israel. Um homem ditoso, provavelmente vistoso. A Bíblia Sagrada diz que aquele homem ele se destacava dos ombros para cima, ele sobressaía a qualquer outro israelita. Coisa fantástica aquilo. Mas aquele homem foi ungido rei, o primeiro rei. E aquele homem desobedeceu a Deus. Deus havia ordenado que aquele homem fizesse guerra contra os amalequitas, porque os amalequitas haviam pisoteado, feito o povo de Deus sofrer. E Deus diz, olha, não permita que eles vivam. Saul fez guerra contra os amalequitas, venceu os amalequitas e não cumpriu a ordem de Deus. No momento em que Samuel chegou para se encontrar com Saul, Samuel disse para Saul, você obedeceu o Senhor? Ele disse, totalmente. Ele diz, como é que eu escuto esse balido de ovelhas, esse barulho de ovelhas aqui? Não era para você ter exterminado tudo? Ele diz, não, eu guardei as ovelhas para sacrificar ao Senhor. Você nem imagina, vamos fazer um grande culto a Deus. Vai ser uma churrascada fantástica aqui. E Samuel responde assim, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer da sua palavra? Queridos, a palavra ela precisa ser não apenas lida e entendida, ela tem que ser obedecida. Eu gostaria de concluir a nossa meditação nesta manhã. Ontem eu participei de uma festa de aniversário. 2 crianças aqui da igreja, lindas, fantásticas, estavam celebrando o aniversáriozinho delas. E nós participamos daquele momento agradável da festa de aniversário. Quando eu vou a uma festa de aniversário, eu vejo os presentes que estão chegando ali. E sabe um presente que, quando as pessoas dão, me causa pavor no coração e um medo muito grande? É todo presente que tem aquela frase assim, montagem necessária, consulte as instruções. Eu tenho medo miserável desses presentes. Porque normalmente esses presentes, falta sempre uma peça, as instruções não são claras, dá um quebra-cabeça miserável ali, e é muito difícil esses presentes. Mas eu acho que muitas vezes não são apenas nesses presentes que você tem essa frase. Quando você tem algum móvel, eu me lembro quando a minha esposa comprou uma bendita estante, linda lá para nossa casa, pequenininha. E quando eu olhei aquela estante, esperando a coisa totalmente montada, só encaixar, veio numa caixa. E eu tinha que montar aquilo. E abrir aquele negócio. E onde é que eu vou? Qual o YouTube que eu vou para aprender como montar esse negócio? Outras vezes, em máquinas que eu compro para o meu hobby de marcenaria, a máquina vem numa caixa e eu tenho que montar aquele negócio. Falta sempre um pedaço daquilo. É uma grande demanda de tempo e de atenção. Essa frase, montagem necessária, é uma frase honesta, mas ela não é uma frase muito agradável para mim. Mas sabe, às vezes eu acho que deveria colocar essa frase, deveria vir uma etiqueta com essa frase nos relacionamentos humanos. Montagem necessária, consulte instruções. Às vezes eu acho que deveria vir uma etiqueta no dedão do pé das crianças que nascem lá na maternidade. Montagem necessária. Consulte as instruções. O grande problema é que você recebe instrução para praticamente tudo.
menos para a criação dos filhos. Às vezes eu acho que a vida que nos vem como um presente deveria ter essa etiqueta: montagem necessária. Consulte as instruções. A vida, muitas vezes, fica totalmente desfacelada, cheia de pedaços. Outras vezes, eu acho que até o crescimento espiritual deveria vir com essa etiqueta: montagem necessária. Não foi porque você se converteu hoje que você já cresceu espiritualmente e já sabe de tudo. Montagem necessária. Consulte as instruções. E qual que é a instrução que Deus nos dá para vivermos nessa vida sábia e piedosamente? A palavra dele. Esse é o instrumento que Deus nos dá para a montagem necessária daquilo que muitas vezes na nossa vida está caindo em pedaços. Nós precisamos, então, demonstrar interesse pela Escritura Sagrada, esforço por compreender as Escrituras Sagradas e o comprometimento em obedecer às Escrituras Sagradas. Qual que é a maior necessidade da igreja de hoje? Qual que é a maior necessidade sua como cristão? Eu leio vários livros e alguns deles dizem que a maior necessidade da igreja é de uma programação para a vida da igreja. Planos, projetos, um planejamento estratégico para a igreja. Todas essas coisas são necessárias, mas seriam isso a maior necessidade da igreja? Outros dizem que a maior necessidade da igreja é finanças. Nós poderíamos fazer 3 vezes mais do que nós estamos fazendo se todos estivessem contribuindo. Às vezes, finanças é uma necessidade, mas seria isso a maior necessidade da igreja? Martinho Lutero diz que a palavra de Deus é o que há de maior e mais necessário e o mais importante para a igreja de Cristo. A palavra de Deus é o que existe de mais importante, inclusive para a sua vida cristã. Porque é por meio da palavra escrita que você desfruta comunhão com a palavra encarnada, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí eu faço uma pergunta para você. Como está a sua leitura e estudo da Bíblia Sagrada? Quanto tempo você tem dedicado à leitura e estudo da palavra de Deus? Como está a sua prática da palavra de Deus? A sua prática diária? Aquele povo experimentou um verdadeiro despertamento espiritual. Esse é o alvo de Deus para mim e para você. Um verdadeiro despertamento espiritual. Mas esse despertamento espiritual começa quando a palavra for central na minha vida, na nossa igreja, no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe.